Olá, aventureiro! Prepare-se para desbravar as profundezas das montanhas e as forjas ardentes onde a história é moldada. Hoje mergulharemos no fascinante mundo dos anões, um povo de força indomável, forjado na pedra e movido pela honra. Das gloriosas cidades subterrâneas, às lendas épicas que ecoam por Faerûn, os anões são mais que guerreiros e artesãos. São o coração pulsante das tradições e da resiliência nos reinos esquecidos. Venha descobrir os segredos desse povo incrível. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Os anões, uma das raças mais emblemáticas de Toril e Abeir, são frequentemente chamados de povo robusto, ou povo das profundezas. Reconhecidos por sua incrível resiliência, cultura marcial inabalável e talento incomparável em artesanato, os anões valorizam suas tradições e exibem uma determinação inquebrável que os torna uma força singular entre as raças humanoides. De baixa estatura, como seu nome sugere, os anões medem entre 1,30 m e 1,45 m, com os anões dourados sendo ligeiramente mais baixos. No entanto, o que lhes falta em altura sobra em robustez. Sua constituição densa os torna tão pesados quanto os humanos, variando entre 73 a 100 kg. Suas características físicas refletem a diversidade da raça, com os anões do escudo ostentando pele clara e olhos azuis ou avelã, enquanto os anões dourados exibem tons bronzeados ou marrons e olhos castanhos ou verdes. Barbas espessas, um símbolo de orgulho e status entre os anões, são frequentemente adornadas ou cuidadas com perfeição, especialmente pelos anões dourados, que as tratam como obras de arte. Embora não tenham a longevidade dos elfos, os anões desfrutam de uma vida longa e vigorosa, considerados adultos apenas aos 50 anos. Eles permanecem fortes e saudáveis até bem além dos 150, e muitos chegam a viver mais de 4 séculos. Essa longevidade, combinada com sua dedicação às tradições e sua habilidade em moldar o mundo ao seu redor, torna os anões uma raça cuja presença é sentida por gerações e cujas histórias ecoam através do tempo. Seja verdade ou não a lenda de que os anões foram moldados da própria pedra pelo martelo de Moradin, é inegável que compartilham muitas das qualidades da rocha que habitam. São resilientes, robustos e confiáveis, combinando uma sabedoria ancestral com uma polidez especialmente dirigida aos mais velhos. Fiéis às suas tradições, os anões encontram inspiração nos heróis de seus clãs, e, embora sejam teimosos e céticos por natureza, compensam com coragem inabalável e uma determinação feroz. A amizade de um anão não é facilmente conquistada, mas, quando obtida, é tão sólida quanto as montanhas que chamam de lar. Desconfiados por instinto, os anões levam tempo para abrir seus corações, mas uma vez que alguém conquista sua confiança, eles o consideram parte da família. Traições, por menores que sejam, são punidas com uma vingança implacável, reflexo de seu rigoroso senso de justiça. Lealdade para os anões é um dom sagrado. Lutar ao lado de um amigo ou sacrificar-se por ele é a mais alta forma de respeito, e suas lendas são repletas de histórias de bravura e devoção familiar. Os anões abordam a vida com serenidade e propósito, considerando muitas outras raças como imprudentes ou apressadas. Cada ação é tomada com cuidado e um compromisso inquebrável, embora sucumbam às vezes à ira e à ganância, seus vícios mais comuns. Aqueles que escolhem o caminho da aventura fazem isso por diferentes razões, pela busca de riquezas, pelo dever ao clã ou pelo amor à emoção. Mesmo longe de casa, mantêm o orgulho e os valores de seu povo, acreditando que cada conquista traz honra aos seus nomes e aos de suas famílias. Suas aventuras frequentemente rendem glórias que confirmam o porquê dos anões serem tão reverenciados e temidos. Os anões possuem uma resistência extraordinária, sendo verdadeiros pilares de força entre os humanoides. Seus estômagos são quase imunes a venenos,
e sua robustez física permite que se recuperem mais rápido de quedas e impactos. Com corpos densos e musculatura sólida, são quase impossíveis de derrubar e têm uma notável capacidade de carregar cargas pesadas sem sinais de desgaste. Além disso, possuem uma percepção aguçada que beira o sobrenatural, uma vantagem crucial para uma raça que prospera em ambientes subterrâneos. Seu julgamento, tanto em combate quanto em negociações, é afiado e confiável. Embora alguns anões sejam mais austeros ou difíceis de agradar, isso não significa que lhes falte charme ou habilidade social. Pelo contrário, muitos são mestres na arte de negociar e avaliar o valor de uma oferta, traços que complementam perfeitamente sua fama como artesãos incomparáveis. Quando querem, os anões sabem como cativar e convencer, especialmente quando o assunto envolve suas preciosas obras ou a defesa de sua honra. Adaptados à escuridão das profundezas, os anões enxergam com clareza em ambientes onde outros só veem sombras, com visão noturna que alcança até 18 metros. Sua conexão com o mundo subterrâneo é tão profunda que parecem ter um sexto sentido para desvendar segredos das rochas e identificar irregularidades em formações geológicas. Essa afinidade única com a pedra e o subterrâneo é um testemunho de sua ligação ancestral com as profundezas da Terra. A sociedade anã é um monumento à tradição, onde os laços familiares e as famílias são pilares fundamentais. Seus clãs, formados por alianças políticas e laços de sangue, são comunidades profundamente unidas, sustentadas por respeito e restrito aos anciãos. Esses líderes, muitas vezes descendentes dos fundadores dos clãs, são venerados por sua sabedoria e habilidade em guiar os seus. Tal reverência transcende fronteiras raciais, e até os anciões de outras raças recebem a deferência anã. O orgulho dos anões em suas raízes é visível em suas celebrações, suas histórias e, acima de tudo, na maneira como preservam as glórias de seus heróis ancestrais. Os anões têm uma conexão quase sagrada com o divino, buscando nos deuses inspiração e propósito. Moradin, o criador das forjas, é o coração do panteão anão, venerado como o arquiteto do universo e o pai de sua raça. Ao seu lado, deuses como Clangendin, Barba Prateada, patrono da bravura e da guerra, e Duma Thoin, guardião dos segredos subterrâneos, moldam a identidade espiritual dos anões. De igual importância é Berronar Prata Brilhante, símbolo dos laços familiares e da compaixão. Cada clã mantém templos ou santuários dedicados a esses deuses, perpetuando sua devoção religiosa e reafirmando a conexão com suas tradições. A vida dos clãs gira em torno da arte e do artesanato, com cada um se especializando em ofícios como ferraria, joalheria ou engenharia. Jovens anões frequentemente se tornam aprendizes em outros clãs, promovendo tanto a troca de conhecimento quanto a unidade entre seu povo. Contudo, a endogamia, comum entre os clãs, é vista como uma das razões para a baixa taxa de natalidade anã. Mesmo assim, os anões prosperam em sua coesão, criando cidades subterrâneas impressionantes, que são tanto fortalezas quanto obras-primas de engenharia. Essas comunidades, esculpidas pacientemente ao longo de séculos, são a personificação da dedicação e do orgulho que definem os anões. Os anões habitam cidades subterrâneas esculpidas em pedra, próximas à superfície, mas longe das profundezas de Umbra Eterna. Essas fortalezas, muitas vezes construídas em torno de minas, são obras de arte que levam séculos para serem finalizadas, mas se tornam eternas após concluídas. Embora sejam naturalmente uma raça marcial, essas cidades abrigam 1/4 de sua população em funções civis, incluindo jovens e anciãos. As anãs participam das forças militares em pé de igualdade com os anões. Desde o século XIV, eles estão espalhados por Faerûn, concentrados no norte, na Grande Fenda, em Umbra Eterna e nas Terras Gélidas. Mesmo preferindo permanecer em suas terras montanhosas, anões que vivem entre humanos adaptam-se bem, trabalhando como ferreiros, artesãos ou guerreiros, ganhando renome por sua coragem e lealdade. Apesar de serem profundamente apegados às suas tradições, os anões surpreendem pela tolerância com outras culturas, reflexo de sua natureza introspectiva. Geralmente evitam críticas abertas, limitando-se a intervir apenas diante de comportamentos violentos. Valorizando o pragmatismo e a honra,
estabelecem relações diplomáticas sólidas com a maioria das raças. Contudo, para os anões, amizades verdadeiras exigem tempo. Refletido no ditado, a diferença entre um conhecido e um amigo é de 100 anos. Isso restringe laços profundos com raças de vida curta. Mas quando surgem, tais vínculos são excepcionais, especialmente com humanos cujas famílias mantêm boas relações com os anões por gerações. Os anões mantêm aliados naturais em raças como gnomos e halflings. Os gnomos, frequentemente vistos como parentes distantes, são respeitados por sua engenhosidade, embora seus modos descontraídos possam irritar os anões. Já os halflings despertam nos anões uma afeição protetora, que admira sua adaptabilidade e espírito comunitário. Humanos são vistos como uma mescla de potencial e frustração, admirados por sua flexibilidade, mas criticados por sua natureza volúvel. Apesar disso, os anões possuem um olhar aguçado para o valor oculto e jamais desistem de acreditar na capacidade humana de crescimento e transformação. Os anões, com sua reputação de persistência e força, cultivam relações complexas e variadas com outras raças, repletas de rivalidades, alianças e respeito mútuo. Suas interações com os elfos são marcadas por contrastes culturais profundos. Enquanto os anões prezam o coletivo, os elfos celebram a individualidade. Essas diferenças geram desentendimentos frequentes, mas quando ameaçados por inimigos em comum, anões e elfos agem como irmãos em armas, prontos para enfrentar qualquer adversidade. Por outro lado, os Goliaths são vistos pelos anões como companheiros honrados, gigantes gentis que, mesmo inconscientemente, seguem os valores de Moradin. Essa admiração mútua é fortalecida pelo comércio de produtos e pela camaradagem que floresce entre as montanhas. Inimigos tradicionais como goblins, orcs e drow alimentam a determinação anã em defender suas montanhas e forjas. Para os anões, essas raças são intrusos indesejados, e sua erradicação é vista como um dever sagrado. Antigos rancores também se estendem aos Grimlocks e gigantes, lembranças vivas das eras de opressão. Já os kobolds, rivais subterrâneos, são combatidos por recursos preciosos nas profundezas. Apesar da hostilidade frequente, circunstâncias extraordinárias podem levar anões e kobolds a trabalharem juntos, revelando uma ética de trabalho comum que ocasionalmente cria um respeito relutante. A diversidade entre os próprios anões é outro traço marcante, com sub-raças que variam desde os resistentes anões árticos, das terras congeladas, até os habilidosos anões do escudo, que habitam as montanhas do norte de Faerûn. Os anões dourados trazem a força e o brilho de suas terras ao sul, enquanto os Duergar, moldados pela escravidão sob os Illitids, desenvolvem um caráter sombrio. Entre os Urdunir, conhecidos por sua conexão com a pedra, e os anões selvagens das selvas de Shult, a raça anã se adapta e prospera nos ambientes mais extremos. Até mesmo os meio-anões, frutos de uniões raras, encontram um lugar nesse rico mosaico, contribuindo para a complexidade e resiliência desse povo tão marcante. A origem dos anões é cercada por mistérios e lendas, evocando imagens de um povo moldado nas profundezas do mundo pelo martelo de Moradin na lendária Forja das Almas. Para os anões, suas histórias afirmam que emergiram do coração da terra, lutando contra os perigos subterrâneos com coragem e destreza, para alcançar a superfície. Por outro lado, estudiosos externos sugerem que eles podem não ser nativos de Abeir Toril, mas vindos de um passado ainda mais distante. Seja qual for a verdade, os anões carregam a marca de um povo forjado no fogo e na pedra. As primeiras colônias anãs conhecidas surgiram nas montanhas de Ierimal, onde os continentes de Faerûn, Karatur e Zakara se encontram. Dali, os anões se espalharam pelo mundo, moldando sua presença em cada canto. Os que viajaram ao norte chegaram às montanhas de Novularond, tornando-se os ancestrais dos robustos anões árticos. Aqueles que rumaram para o oeste alcançaram Senfar, fundando Bairinden, o primeiro grande reino anão, oculto sob as vastas planícies do Shar. Esse reino prosperou por séculos, mas divisões internas eventualmente levaram à sua fragmentação e ao surgimento de novas linhagens. Por volta de 11.000, antes do cômputo dos vales, Tar Kshanat, o lendário cruzado, liderou uma migração para o oeste,
dando origem aos Anões do Escudo e ao poderoso Império de Xanatar. Enquanto isso, o deus do Mathoin moldava os misteriosos Urdunir, que se aprofundaram ainda mais na Terra, desaparecendo das histórias mortais. Bairinden, contudo, não resistiu à invasão dos Drow durante a queda dos Drow. Os Anões do Sul foram exilados e seus descendentes se tornaram os Anões Dourados, que mais tarde retornaram para fundar o Reino da Grande Fenda. Outros encontraram refúgio nas selvas de Shult, onde adotaram uma existência primitiva, formando os Anões Selvagens, uma prova viva da adaptabilidade e resiliência de sua raça. A linhagem final dos Anões do Escudo deu origem ao clã Duergar, um grupo marcado por tragédias. Esses anões que habitavam as profundezas sob as planícies brilhantes foram capturados pelos Illitids e submetidos a uma escravidão brutal. Sob o domínio dos Devoradores de Mentes, os Duergar foram irreversivelmente transformados, suas mentes e corpos moldados por psionismos distorcidos, até se tornarem uma raça distinta, porém ainda conectada às suas origens anãs. A partir desse tormento, os Duergar emergiram como uma sombra amarga de seus ancestrais, distantes tanto na aparência quanto na alma. No século V, após o cômputo dos vales, outro golpe abalou os anões, quando os que habitavam as montanhas do Pilar do Mundo foram subjugados ou expulsos pelo nascente império dos homens Yak. Ao longo dos séculos, os anões enfrentaram um declínio contínuo, testemunhando a queda de muitos de seus reinos. No norte, os Anões do Escudo perderam territórios para os orcs da tribo das Muitas Flechas, enquanto no sul, os Anões Dourados foram forçados a abandonar seu reino subterrâneo na Grande Fenda, buscando refúgio na superfície. Ainda assim, mesmo diante de tantos desafios, os anões permaneceram firmes, sustentados por seu orgulho inabalável e sua determinação. A Bênção do Trovão, ocorrida em 1306 após o cômputo dos vales, foi um divisor de águas na história dos anões. Após séculos de declínio populacional, um milagre de fertilidade trouxe um grande número de nascimentos de gêmeos, revigorando os clãs. Esse evento foi amplamente atribuído a Moradin, o pai de todos, seja como resultado de uma missão heróica ou de um plano divino maior. Mas a bênção fez mais do que restaurar números. Ela provocou uma revolução cultural. Os Filhos do Trovão, como foram chamados, trouxeram novas ideias, rejeitando antigos tabus e adotando uma visão mais ousada do mundo. Durante o tempo das perturbações, os anões se tornaram mais ativos nos assuntos de Faerûn, abandonando o medo ancestral da magia e explorando o arcano com coragem renovada, enquanto buscavam reconstruir seu lugar entre as grandes raças. Os anões são parte da espinha dorsal dos Reinos Esquecidos, tanto por sua presença imponente, quanto por sua influência histórica. Guardiões das montanhas e mestres das forjas, eles moldaram armas, fortalezas e lendas que definiram o curso de Faerûn. Com uma determinação inquebrável, suas histórias são marcadas por conquistas heróicas, sacrifícios e renascimentos. Mais do que guerreiros ou artesãos, os anões simbolizam a força e a resiliência de um povo que transforma desafios em legado. Nos reinos, sua presença é um lembrete constante do poder que surge da união, da honra e da tradição. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, e inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!